Fala turma, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como criar testes unitários utilizando a linguagem de programação Go. Além disso, eu vou mostrar para vocês como conferir a cobertura de testes de um projeto escrito em Go. Bom, eu implementei aqui, como eu havia comentado com vocês ontem, eu sobre testabilidade, no vídeo sobre testabilidade, eu implementei essa função aqui, na verdade essa função de soma, que ela faz o seguinte: ela calcula a soma das parcelas. Caso eu receba algum valor negativo, tanto na primeira como na segunda parcela, eu faço o módulo desse número e faço a soma naturalmente. Perceba que foi um pacote bem simples que eu criei aqui com o nome de Sam e um arquivo sam.go e um arquivo sam_test.go. Vamos agora para os testes unitários. Para vocês criarem um teste para um determinado pacote dentro do Go, você cria. Eu acho que por convenção você cria o nome do pacote que você quer testar e coloca underline teste na frente para. Não sei se é obrigatório, porque no Python tem uma definição. Se você não colocar o nome do arquivo com de uma determinada forma, não, o leitor de testes ele não vai identificar aquilo, não vai entender na verdade aquele arquivo como arquivo de teste. Na- Aqui no Go eu não tenho certeza se isso aqui é convenção ou se é opcional ou se é obrigatório. Mas é bom que também fica é bem fácil de visualizar colocando esse sufixo underline teste nos arquivos de teste. Mas vamos falar um pouco sobre esses testes unitários que eu construí para validar aquele código. Eu criei alguns testes aqui, esses de baixo eles são os que validam os valores negativos, que submetem valores negativos, tanto como na primeira parcela, como esse primeiro teste faz, como na segunda parcela, como esse aqui, ou ambas parcelas. E o primeiro teste que eu criei, o primeiro caso de teste que eu criei foi para com dois números positivos, o um e o 3. E aí o resultado ele deve ser igual a 3. Caso dê um valor diferente de 3, eu lanço um erro. Perceba que para o teste passar, perceba que o Go ele é uma coisa que eu notei. Para você construir seus casos de teste dentro do Go, você não precisa de colocar aquele assert do Python, do PyTest, por exemplo, que você quer é, que você define lá uma asserção e fala que o meu resultado deve ser daquele formato. O Go ele já trabalha numa abordagem diferente. Ele, se não ocorrer nenhum erro desse objeto T aqui, que é dessa biblioteca de teste do default do Go, ele já considera como o teste passou. Então a gente não precisa de definir as asserções, é só a gente lidar com os casos de erro. Eu achei uma abordagem muito interessante, uma abordagem de criação de testes muito mais eficiente na minha visão, que aí você vai ter um controle maior dos pontos do que você não espera. Aí, executando nesse estado aqui, os nossos testes, para executar os testes, inclusive, é só você colocar Go testes, teste na verdade. E aí ele vai executar, provavelmente ele vai executar todos os arquivos com essa classe, com esse parâmetro testing.t, ou então ele vai ler esses com o sufixo teste, eu não tenho certeza. Mas enfim, ele vai executar todos os arquivos de teste do seu módulo. E perceba que ele passou. Mas se eu rodar aqui o Go menos teste menos cover para poder verificar a cobertura de testes do meu módulo, perceba que ele deu uma cobertura de 60%. E o que faz muito sentido, porque veja aqui, eu tô submetendo dois números positivos, correto?
E aqui no meu método, perceba que eu vou saltar essas duas condicionais aqui. Eu vou partir direto para essa linha 11 onde eu faço de fato a soma, quando eu submeto dois números positivos. Então eu deixei de, até então, somente com esse caso de teste aqui, eu deixei de passar por, deixei de ter testes que passassem por essa linha 6 e por essa linha 9. Portanto, a gente não cobriu 100% dessa função, todas as áreas possíveis dessa função. Agora, se a gente habilitar essa de baixo, esse outro caso aqui que submete o primeiro, o primeiro, a primeira parcela como um número negativo, note que eu vou entrar nesse bloco de código aqui. Nesse primeiro bloco de código que valida se a primeira parcela é negativa. E aí perceba que se eu executar uma validação de cobertura, eu vou ter uma cobertura maior, porque eu agora estou validando essa parte aqui também, esse quantitativo de código aqui. Já agora, se eu fizer uma nova descomentar, na verdade, esse outro caso de teste aqui que verifica se a segunda, na verdade, submete a segunda parcela como um número negativo, note que quando eu executar o teste, esse teste de cobertura, ele vai dar 100%, porque eu cobri todas as áreas possíveis que são executáveis nessa função soma. Então eu validei toda a área possível daquela função. E esse último teste aqui, ele não influencia a cobertura, porque ele é um teste que submete os dois parâmetros como valores negativos. Aí, como a gente nos anteriores a gente já passou por aquela área, então isso não vai afetar diretamente a cobertura, mas é um bom teste para a gente ter uma conferência de mais valores. Aí se eu executar os testes aqui, todos eles vão passar. E é dessa forma então que a gente cria os testes unitários dentro da linguagem de programação Go. E é dessa forma também que a gente aumenta a nossa cobertura de testes de um módulo, de uma aplicação escrita em Go. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e fique com Deus e até a próxima.